Vamos falar de um conto. Um conto que Isaac Asimov, escritor de ficção científica, chamou de A Última Pergunta. Ele começa imaginando o seguinte: o ser humano, no auge do seu desenvolvimento tecnológico, pergunta a um supercomputador como deter o fato que todas as coisas estão perdendo energia e se transformando. Em física, entropia. Tudo que está vivo está morrendo, tudo que está quente está esfriando, tudo aquilo que está em movimento tende a parar, a entropia. Tudo aquilo que está ocorrendo tende a desaparecer, toda a vida tende a sumir. Como deter o fato de que o nosso Sol, a nossa estrela, em torno do qual a Terra gira bilhões de anos e nos dá calor e luz, está sendo consumido e que deixará de existir. O nosso Sol deixará de existir. Apesar de que nós não estaremos aqui para isso, ele deixará de existir. Então se pergunta ao computador, e o computador responde: dados insuficientes. Não posso responder a pergunta como deter a entropia. E aí o conto vai avançando, o ser humano se desenvolve, o ser humano coloniza o sistema solar, o ser humano sai do sistema solar, o ser humano coloniza outras estrelas e o computador vai avançando cada vez maior, cada vez mais cheio de dados, cada vez mais rápido, cada vez mais potente. E o ser humano perguntando: como é que eu posso deter a entropia? E o computador respondendo: dados insuficientes. E finalmente, quando o nosso Sol já se apagou, o ser humano está desaparecendo, ele faz a última desesperada pergunta ao computador: como deter a entropia? E o computador dá a mesma resposta: o ser humano desaparece. Fica só o supercomputador flutuando no nada, sem nada ao seu redor. E finalmente o computador encontra a chave e diz: descobri a resposta. Então o computador diz: faça-se a luz. E o universo começou tudo de novo. É um exercício de imaginação, mas para fazer a pergunta que na verdade não tem resposta. Como eu detenho a entropia? Eu não detenho. Nós não sabemos como deter o tempo, a perda de energia, a velocidade das coisas, a renovação, mas sabemos como tentar acompanhá-la. Sabemos como tentar estar à frente. Eu não posso deter a mudança, mas ela ocorrerá independente da minha vontade. Então eu tenho duas chances: ou eu fico para trás, ou eu acompanho. E em alguns casos muito especiais, de pessoas muito notáveis, de grupos muito especiais, eu posso ser aquele que propõe a mudança. Então eu passo a ser a vanguarda, que não é que detém a entropia, mas está mais à frente dela, está gerando um faça-se a luz permanente. Tem lugar para todos, tem lugar para quem fica para trás, tem lugar para quem acompanha e tem lugar para quem propõe. Resta responder exatamente a isso. Como é que Heráclito percebeu há quase 2.500 anos que a realidade do universo é a mudança? Não é a única resposta, outros filósofos têm outras respostas, mas Heráclito toca nessa questão. Tudo está avançando. Você que começou a assistir essa aula há alguns minutos, e está alguns minutos mais próximo da morte nesse momento. Que bonito pensar isso, né? Que animador pensar isso, mas essa é a realidade. O tempo está passando, eu vou passar, tudo está em transformação. Tudo que me ensinaram está sendo questionado. Não apenas porque surgiram novos dados, mas a maneira de pensar o universo surgiu. É difícil dizer para jovens, quando eu era criança, ou seja, década de 60 no interior do Rio Grande do Sul, pessoas canhotas tinham o braço esquerdo amarrado às costas, para que aprendessem a escrever com a mão correta, que era a direita. Porque havia um paradigma, o paradigma que só havia uma maneira de escrever correta, que é com a mão direita. E quem era canhoto era um desviado, era um problema. Mudou esse paradigma. Quando eu era criança, eu tinha pé chato. Meus irmãos ironizavam: não é só o pé que é chato, mas eu tinha pé chato, usei botinha ortopédica. Isso dá um trauma profundo numa criança. Fica aquela coisa horrorosa, dura, da botinha ortopédica. E quando eu fui adulto, eu cheguei ao médico para resolver um outro problema e disse: doutor, eu tenho pé chato. Ele disse: não, isso não existe mais. Eu disse: como assim? Porque hoje pé chato, a inexistência total ou parcial de um arco no pé, não é mais considerado defeito. É considerado uma característica do pé de alguém, como ter olho claro ou ter a pele escura. Não é um defeito, é uma característica física. Não tem nenhum, eu não cresci
menos do que os outros porque eu não tinha o arco, mas havia um modelo de normal, que era o arco do pé, ou escrever com a mão direita e assim por diante.